Vereador Beto Juarez. Rejeito. Vereadora professora Selma. Rejeito. Vereadora Deia. Rejeito. Vereador Kiyoshi Irakawa. Rejeito. Vereador Abner Segura. Rejeito. Vereador Biula. Rejeito. Justificativo de voto, presidente? Só aguarda eu publicar a votação. O veto foi rejeitado por 13 votos contra 0. Justificativo de voto do vereador professor Giovanni. Não, só para deixar bem claro que realmente no corpo do veto, que é a primeira página, deixa claro quais são as emendas. 75, 77, 79, 81, 82 e 84. E aí, dentro do corpo da justificativa, ele vai explicando cada um dos vetos. O que tenho nada a opor, realmente não foi rejeitado. Obrigado. Enquanto o nosso trabalho, senhor secretário. Projeto de lei número 1/2016-L. Autor, vereador Robertinho Herck. Assunto, denomina o próprio público que especifica Rua Diogo de Oliveira, a via que separa a quadra 75 da quadra 73, no parcelamento conhecido como Núcleo Santa Amélia. Biografia. Diogo de Oliveira, nascido em Jacupiranga no dia 11 de março de 1940, no início de sua trajetória em Mairinque, foi morador no bairro Marmeleiro, pioneiro do núcleo Santa Amélia, e por ser um prestimoso pedreiro, ajudou a construir ali e firmou residência até seus últimos dias. Trabalhou e aposentou-se no DER, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo. Faleceu no dia 13 de agosto de 2008. O saudoso Diogo contava com 68 anos de idade. Deixou viúva Ivani da Silva Xavier de Oliveira e filhos José Roberto de Oliveira, casado com Hélia Adão de Oliveira. Diogo Antônio de Oliveira, casado com Renata de Oliveira. Jesuel Ailton de Oliveira, casado com Licimar Marques da Silva. Maria Salete de Oliveira Moura, casado com Paulo Moura. Deixou 11 netos e 12 bisnetos. Em discussão, o projeto de lei número 1/2016-L. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passo em votação. Os vereadores que for favorável para a questão, os que for contrário, que se levantar. O projeto 1/2016-L foi aprovado. Projeto de lei número 2/2016-L. Autor, vereador Robertinho Herck. Assunto, denomina o próprio público que especifica Viaduto Francisco Benites, Chico Mecânico. O viaduto sob a linha férrea que se localiza na Avenida Alberto Cocosa. Biografia. Francisco Benites, nascido em 13 de outubro de 1924, quando seus pais Domingos e Josefa partiram da Espanha para o Brasil em busca de uma nova vida. Época da imigração, vieram morar na cidade de Jaú, São Paulo. Ali nasceu um menino que, após alguns anos, veio juntamente com seus pais, irmãos e amigos morar na cidade de Presépio, chamada Mairinque. Cresceu, batalhou muito tempo nas lavouras das fazendas da Granada e Cocosa, em uma plantação de uvas. Tornou-se caminhoneiro aos 14 anos. São Paulo e Paraná eram suas rotas para levar e trazer produtos. Foi colaborador na empresa de café de Araguaia, com fábrica em Mairinque e sede em São Paulo. Atuou como motorista, torrador de café, distribuidor e como mecânico. Em 1970, fundou a Automecânica Benites, existente até hoje sob os cuidados de seus filhos, Carlinhos e Gilmar. Cidadão do bem, orgulhava-se de ter se tornado mairinquense de coração. Teve a honra de participar do crescimento da cidade, foi candidato a vereador, ficando como suplente. Era conhecido, como todos, como Chico Mecânico. Faleceu em 25 de nove de 2005, deixando saudades e ótimas lembranças à família e amigos.
Em discussão, o projeto 2/2016L. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passo em votação. Os vereadores que for favorável à questão, os que for contrário querem se levantar. O projeto de lei 2/2016L está aprovado. Projeto de lei número 03/2016-L. Autor, vereador Robertinho Erck. Assunto, dispõe sobre a inclusão da matéria de História Geral do município de Mairinque através de seus próprios públicos, logradouros, praças e similares. Dispõe sobre a inclusão da matéria de História Geral do município de Mairinque através de seus próprios públicos, logradouros, praças e similares. Artigo 1º. Fica incluída no currículo das escolas de ensino público ou privado no município de Mairinque a matéria de História Geral do município de Mairinque através de seus próprios públicos, logradouros, praças e similares, que as quais passarão a integrar obrigatoriamente o currículo de ensino do município. A Secretaria Municipal de Educação elaborará o programa para a matéria considerando os diversos níveis escolares, a fim de orientar a classe docente e as escolas para adaptação do currículo de ensino no município. O Poder Legislativo regulamentará o disposto no prazo de 90 dias. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrários. Gabinete do vereador Robertinho Erck. Justificativa. O projeto de lei ora apresentado visa dar conhecimento aos marinquenses da história desta cidade, através de seus próprios públicos, logradouros, praças e similares, criando laços de amor e respeito entre o munícipe e a cidade de Mairinque. Conhecer, entender, respeitar e preservar as raízes e a origem de um povo, comunidade ou uma região é, sobretudo, garantir a esse povo a condição de existir e proteger a sua identidade, valorizando e cultivando a sua história local, facilitando o entendimento e a inserção dos alunos no contexto histórico. O entendimento e o conhecimento da história local têm o poder de proporcionar ao educando reconhecer-se como agente participativo e transformador da sua história local. Consequentemente, gera o interesse e a valorização da mesma, facilitando sua aprendizagem. Diante desse contexto, os alunos e a escola devem fazer da história local uma ferramenta de facilitação no processo de ensino e aprendizagem da história, sendo que o entendimento das origens e raízes dos alunos como membros de uma comunidade ou de um grupo social faz com que eles se interessem mais pelo aprendizado da história do município de Mairinque, fazendo com que se sintam realmente agentes participativos do processo histórico. Gabinete do vereador Robertinho Erck. Em discussão, o projeto número 3/2016-L. Qual a palavra, presidente? Com a palavra o vereador Robertinho Erck. A minha intenção nesse projeto é com que as crianças, os docentes, os professores, passem para as crianças, por um exemplo, ela pesquisar a história da rua dela, de uma praça mais próxima dela, de um viaduto mais próximo dela, de um pontilhão mais próximo dela. E assim ela vai conhecer, através da lei que criou, que deu nome, que denominou esse próprio, essa lei, dentro dela vai haver a biografia da pessoa, vai haver a história daquele monumento, e dessa forma ela vai se interagir e se integrar à história da cidade. Essa a minha preocupação com essa lei, e eu peço a aprovação dela pelos pares. Eu vou fazer uso da palavra também para discutir esse projeto. Vereador Robertinho Erck, este projeto eu tinha visto ele, foi recebido e vem para a extraordinária, mas alguns professores pediram, acham muito bom o projeto, eu também acho. Nós vamos, com certeza, ter o meu voto favorável. A única coisa que eu pediria, 2 sessões para discussão, porque os professores querem saber mais sobre o projeto. E se não houver objeção de Vossa Excelência, eu vou fazer o pedido de adiamento desse projeto por 2 sessões. Tem a minha aprovação. Tá, então, em discussão, o pedido de adiamento do projeto número 3/2016L por 2 sessões. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passo em votação. Os vereadores que for favorável para a questão, os que for contrário, queiram se levantar. Está aprovado o adiamento do projeto número 3/2016L
por 2 sessões. Justificativa de voto? Justificativa de voto, o vereador Robertinho Herc. Eu só queria comentar o seguinte, que o projeto meu é bem simples, ele só coloca no currículo a história, ele não diz como será feito, isso aí tudo será regulamentado pela secretaria. Ou seja, essa reunião, lógico que é interessante, a gente pode fazer até uma audiência pública, mas na verdade o que vale é o desenvolvimento na hora de da lei ser desmembrada em forma de decreto, alguma coisa desse tipo. Muito obrigado. Eu não coloco Justificativa de voto. Vereador Robertinho. Justificativa de voto, vereadora professora Selma. Vereador, eu entendo aqui o seu projeto, mas atualmente a disciplina de História, ela começa desde a educação infantil e vai em cada ano, a gente já começa trabalhando a realidade local da criança. Então, o ensino de História, hoje em dia, ele já começa trabalhando a sua própria realidade, onde a gente já trabalha tudo isso aqui, né? O nome da rua onde mora, o local, a distância, tudo isso a gente já trabalha na disciplina. Qual a palavra? Eu acho interessante que a gente trabalhe a história do município, inclusive todas as escolas já trabalham isso, já fizemos projetos com a história de cada bairro, onde foram levantadas a história do bairro, os personagens principais, as personalidades importantes. Então, isso vem só a ajudar, mas eu só queria salientar que esse trabalho já é realizado na disciplina de História desde os anos iniciais, desde a educação infantil e assim por diante. Obrigada. Muito obrigado. Como é um projeto que todo mundo tem a vontade de discutir, e é exatamente por isso que eu pedi adiamento, porque outras pessoas já pediram, e acho e são favoráveis ao projeto de Vossa Excelência, vereador Robertinho, que gerou esse pedido meu de adiamento por sessões para que a gente pudesse discutir com os professores. Então, eu quero desde já dizer para Vossa Excelência que eu voto favorável, e alguns professores que me procuraram gostaram do projeto, só pediram para que mais pessoas se manifestassem. E tendo em vista essa tamanha grandeza do projeto, eu vou abrir para Vossa Excelência mais 3 minutos. Tá, obrigado. Bom, a palavra que me faltou no momento foi regulamentação. O projeto será regulamentado, lógico, pela Secretaria de Educação, por pessoas que realmente entendem da história, entendem da educação. Eu gostaria de agradecer à professora Selma, né, pelo apoio ao projeto, já que ela disse que isso aqui já tem sido feito, então nada melhor do que a gente consumar essa realização e deixar obrigatório, né? Implantar obrigatoriamente. Embora eu tenha sido aluno, eu tenha sido professor por 8 anos do Estado, eu nunca vi nenhum professor pedir, por exemplo, a história da rua Professor Edson dos Santos Nunes. Alguém sabe quem foi ele? Bom, eu sei porque eu o conheci. Mas se a gente perguntar quem foi Henrique Cheveng, já fica complicado de saber, né? Porque a gente sabe que foi um ferroviário, tal, mas a gente não tem a história dele. Eu não vejo que tenha algum empecilho, mas com certeza escutar os professores para que eles deem as suas ideias nesse projeto será o ápice da minha elaboração dessa lei. Se não for do gosto, lógico que eu retiro, não tem problema nenhum. Eu só acho que isso aqui é muito interessante para a gente conhecer os nossos próprios personagens, né? O nome do pontilhão ali é o Seu Brás, pontilhão do Seu Brás, vamos ver qual que é a história dele, um expedicionário. Cada próprio aqui em Mairinque tem uma lei, e essa lei conta a biografia das pessoas que a gente tem denominado aqui. Eu acho que seria uma maneira de a gente estudar a história do município. Então, agradeço, mas vamos lá, vamos marcar uma audiência pública. Muito obrigado. O projeto está adiado por 2 sessões. Próximo projeto, secretário. Projeto de lei número 4/2016-L. Autora, vereadora Deia, denomina via pública Rua Maria Gonçalves da Silva. Biografia. Maria Gonçalves da Silva, filha de Isídio Gonçalves Pereira e de
Patrocínia Gonçalves de Lima nasceu na cidade de Levinópolis, estado de Minas Gerais,